Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de gerência de projetos, tá? Semana passada a gente falou sobre gerenciamento de risco nos projetos e essa semana o tema norteador da nossa aula é sobre análise de risco no gerenciamento de projetos, né? Então, só para ficar bem claro, a gente tem que ter sempre em mente que dentro do gerenciamento de projetos, existe uma fase muito importante, que é a fase de análise de risco. E aí a gente precisa entender, precisa aprender as maneiras de fazer essa análise de risco, tá bom? Muito provavelmente eu vou estar dividindo essa videoaula em duas partes. A primeira, para a gente trazer um pouco mais de teoria sobre análise de risco, e a segunda, a gente vai fazer uma prática, tá? Em cima de uma das formas de você fazer análise de risco, combinado? Na aula passada, nós vimos que gerenciar riscos é o processo sistemático de identificar, analisar e responder aos riscos do projeto. Queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: quando a gente fala em identificar risco, risco é todo o problema ou possível problema que pode vir a acontecer com um ativo da empresa. O que a gente considera como ativo da empresa? A gente considera como ativo da empresa dados, informações, conhecimentos que são gerados a partir dos processos realizados pela empresa, pela organização. Então, quando a gente fala de identificar risco, significa primeiro que você tem que saber quais são os ativos da empresa, os ativos que estão relacionados, por exemplo, aquele sistema ou aquele projeto. Para ir sobre esse ativo, você começar a identificar os possíveis riscos envolvidos naquilo ali. Você tem que ter em mente que fazer uma análise de risco ou um gerenciamento de risco não implica diretamente em você estar já identificando o problema, ou que está acontecendo, ou que pode vir a acontecer. Não significa isso. Significa que você primeiro tem que identificar o ativo e depois o problema relacionado àquele ativo, tá? A análise de risco, ela é calculada em cima do tamanho, em cima da probabilidade daquele risco acontecer ou que já tenha acontecido. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você levanta um risco achando que ele é um risco que pode vir a acontecer. E, na verdade, é um risco que já existe, é um risco que já está sendo desenvolvido, tá bom? O risco, você analisa ele sobre dois fatores importantes, que é a probabilidade dele acontecer, a probabilidade de ocorrência, ou seja, tudo que está relacionado a que aquilo venha a acontecer ou que aquilo já aconteça é o que a gente chama de probabilidade de ocorrência. Qual é a possibilidade, qual é a probabilidade desse risco acontecer, desse problema acontecer, tá? E o segundo fator é a gravidade. Então, está relacionado diretamente à questão de você entender a dimensão desse risco, a dimensão desse problema. Então, eu tenho que saber quando ele pode acontecer e qual é a dimensão, qual é o tamanho desse problema, né? Quais são as suas consequências. Relacionada à probabilidade e gravidade, nós temos fórmulas diferentes de fazer análise de risco, tá? A mais comum é uma vezes a outra, tá bom? Só que dentro de probabilidade existem alguns fatores que são importantes ser determinados e dentro da gravidade também existem alguns fatores que são importantes a gente determinar. Principalmente porque você tem que fazer análise de risco para todo o projeto, tá? E não é só pontual essa análise de risco. Você faz análise de risco para todo o projeto. Em consequência disso, dentro de probabilidade, dentro de gravidade, você tem como elencar, vamos dizer assim, mais alguns fatores, mais alguns itens, tá bom? O que é importante dentro da análise de risco? Primeiro, é você entender que risco é problema, e problema ele vai ter que ser remediado ou prevenido,
ponto. E a segunda coisa é você saber como é que você tem que tratar esse risco. Para você saber como que você trata esse problema ou esse risco, você tem que fazer uma análise muito bem feita dele, tá? Você precisa identificar qual é o grau do problema que você tem, combinado? Isso daqui eu só estou relembrando em relação à aula da semana passada, que a gente falou sobre a importância de gerenciamento de risco. Por quê? Porque dentro do gerenciamento de risco a gente tem as fases, né? A forma de fazer a análise do risco. E é isso que a gente vai ver hoje, tá? As formas mais fáceis, as formas mais indicadas, mais popularmente conhecidas para a gente poder fazer a análise de risco, tá bom? O que vem a ser, então, a análise de risco? A análise de risco é obter uma medida de segurança existente em determinado ambiente, ou seja, é você identificar um problema e me falar qual é o grau de ocorrência desse problema. Para quê? Para você ter garantia de segurança no seu projeto em relação a esse problema, tá? Ou até mesmo saber como evitar, ou até mesmo saber como remediar esse problema, ok? Quais são as preocupações básicas em relação à análise de risco? A primeira, evitar a ocorrência. Então, a gente não faz análise de risco para só depois ficar apagando incêndio. Não. A gente faz análise de risco para tentar evitar os problemas. Porque se a gente já conhece esses problemas, é mais fácil evitar do que remediar. 2. Detectar ou combater os danos e minimizar o dano. Então, se eu sei que eu posso ter esse problema no meu projeto, e eu sei qual é a gravidade desse problema, desse risco, vamos dizer assim, eu consigo já me organizar em processos para minimizar os danos que esse risco pode causar. E aí a gente tem uma questão importante que é a seguinte: nem sempre um risco alto, que tem uma gravidade alta, você consegue traçar um processo para poder resolver, né? Então, à medida que aquilo ali pode vir a acontecer, você consegue ir traçando possíveis remédios para isso, tá? E por último, uma precaução é recompor a função original daquele processo. Então, se eu tenho um risco e o risco pode vir a trazer danos para o meu processo, como é que eu vou recuperar de novo esse processo? Como é que eu vou colocar ele em execução novamente, tá bom? Então, isso é análise de risco, é você identificar o problema, dar uma gravidade para esse problema e para no projeto você já conseguir apresentar possíveis soluções para esse problema, né? O esquema mais simples, mais fácil de você fazer uma avaliação de risco é o que a gente viu na última aula, e aí eu tentei ilustrar melhor para vocês, que é a probabilidade vezes a consequência. A probabilidade de acontecer, a ocorrência daquele risco acontecer, vezes a ocorrência, quantas vezes ele pode acontecer, né? E aí a gente vai classificar isso da seguinte forma: o risco é baixo somente quando os dois fatores, probabilidade e consequência, são baixos. O risco, ele é alto quando o risco, a probabilidade dele acontecer e a consequência dele for alta, tá? Então, à medida que você aumenta o risco, você vai estar aumentando a situação dele. À medida que você diminui ou aumenta a consequência, você está aumentando também o seu problema, tá? Então, isso daqui, essa fórmula de probabilidade vezes consequência ou vezes gravidade, é a forma mais simples, é o esquema mais simples que a gente tem de avaliação de risco, né? E aí você tem essa matriz que você consegue qualitativamente avaliar o risco. Da seguinte forma: se eu tenho uma probabilidade pouco provável
do risco acontecer e tem uma consequência mais ou menos média, significa que o meu risco ele é moderado, ok? Se eu tenho uma probabilidade de ocorrência de provável desse risco acontecer e a consequência dele, os danos dele é extremo as suas consequências, significa que ele é um risco intolerável, tá? Para cada classificação de risco aqui, ó, você vai ter que tomar uma medida, você vai ter que traçar uma solução para esse risco. Mas essa tabelinha aqui, ela é muito simples, ela é até mais fácil de você calcular do que jogar na fórmula de probabilidade vezes consequência. Porque para você chegar nesse valor de probabilidade de consequência, você tem que jogar ele nessa matriz. Então, à sua esquerda, nas linhas, estão as probabilidades, que elas vão variar de rara, pouco provável, possível, provável, quase certo, pelas consequências, desprezível, marginal, média, crítica e extrema, tá? E aí, uma vez que você enquadra o seu risco nessa matriz, você consegue achar qual é a classificação ou a classe do seu risco. Ele vai ser intolerável, substancial, moderado, aceitável ou trivial, ok? Este é o esquema mais simples que a gente tem para poder fazer a análise de risco. Quando você está trabalhando com uma metodologia de desenvolvimento de projetos, um Scrum, uma metodologia ágil, por exemplo, você utiliza muito desses esquemas mais simples de análise de risco. Mas fica a dica de quanto maior a complexidade do seu projeto, melhor tem que ser o esquema de avaliação de risco para que você não deixe passar nenhum risco por despercebido ou classifique ele de maneira errada, tá bom? Então, tá aqui a matriz de esquema. O risco, que é probabilidade versus consequência, ela é representada nessa tabela, nesse esquema, nessa matriz de risco, tá? O que fica fácil você identificar ou classificar o seu risco, tá bom? Então, por exemplo, aí a gente tem um exemplo. O site da web, que é um projeto lá de uma empresa. O responsável por esse ativo na empresa é o João, tá? E aí, para cada processo do negócio, você classificou ele com uma característica de risco. Então, por exemplo, em relação ao site, o processo venda, ele tem risco alto. O processo compras tem risco baixo. O processo gestão de RH é um risco baixo, médio, tá? Então, aqui é um exemplo para vocês de uma tabela que foi montada a partir desta matriz, tá? Então, eu tenho lá um ativo, um risco, que é o site web, que é de responsabilidade do João, e o João, para cada processo, né? Para cada processo de negócio, para cada etapa, departamento da empresa, ele vai classificar esse ativo de uma forma. Então, para vendas, o risco é um risco, o site da empresa ele tem um risco alto. Já para compras é um risco baixo, ok? E aí vai depender do valor que cada risco, que cada informação tem para cada departamento, ok, pessoal? Então, essa daqui é a matriz qualitativa de risco mais simples que a gente tem hoje de utilizar na avaliação de risco. Combinado? Deixo aqui aberto para as dúvidas, se vocês tiverem algumas dúvidas em relação ao uso dessa matriz, tá bom? Eu vou gravar agora uma segunda videoaula ensinando vocês a utilizarem a matriz de Mosler, tá bom? Mas está aqui um esquema simples, é o esquema mais simples, mais básico em relação à análise de risco, tá bom?